Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, festa da exaltação da Santa Cruz, providencialmente estamos no domingo. E assim podemos ler duas leituras, uma do Antigo Testamento, do livro dos Números, e uma da carta aos Filipenses. No livro dos Números, conta-se que os israelitas impacientaram-se no deserto e disseram a Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, estamos com nojo desse alimento miserável. Esse alimento miserável era o maná, que o Senhor fazia descer para que eles consumissem. A impaciência do povo no deserto assemelha-se à impaciência de alguns cristãos que já saíram da escravidão do pecado, mas não entraram ainda na terra prometida, que é o céu. E aqui sentem saudades da época em que eram escravos do demônio, do mundo. E quanto à Eucaristia, que é o pão vivo que o Senhor nos deu, simbolizado pelo maná, sentem nojo. É um alimento miserável. Eu preferia o alimento que o maligno me dava a comer quando eu estava na escravidão. De fato, é uma coisa horrível pronunciar tais palavras. Então, Deus castigou o povo enviando serpentes venenosas, e muita gente morreu. Então o povo foi ter com Moisés e disse: pecamos contra Deus e contra ti. Intercede ao Senhor para que afaste de nós as serpentes. E Moisés é a figura de Cristo, porque ele sempre está rezando, intercedendo por aquele povo rebelde. Moisés intercedeu e o Senhor então mandou que ele fizesse uma serpente de bronze. Lembremos que o povo tinha pegado muito metal do Egito, joias, então eles tinham bronze lá. Que ele fizesse uma serpente de bronze, colocasse no alto de uma haste, e que todo aquele que fosse mordido e olhasse para a serpente ficaria curado. Interessante que o Senhor escolheu uma serpente, que é um sinal de morte, para servir de instrumento de cura para a vida. E assim aconteceu. Todo mundo que era ferido da serpente olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Esta serpente de bronze é um sinal de Cristo elevado na cruz. E todos nós, olhando para ele, somos curados dos nossos pecados. Olhar para ele não é algo agradável, porque ele está desfigurado. Mas esta imagem tão desfigurada é aquela que o Pai escolheu para que nós obtivéssemos a cura ao olharmos para ela. A segunda leitura é tirada da carta aos Filipenses. São Paulo quer que em Filipos os cristãos tenham humildade, concórdia, caridade. E para isso, ele diz: tende os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Quais são os sentimentos dele? Humildade e obediência ao Pai. Ele vivia em condição divina junto com o Pai, mas ele não se apegou a isso como uma usurpação. Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Então, ele se esvaziou, fazendo-se homem, descendo do céu. No céu, ele é glorificado. Na terra, como homem, quem sabe que ele também é Deus? É um recém-nascido na manjedoura? É o filho do carpinteiro em Nazaré? Não parece que ele é Deus. Parece que é um simples homem. Mas ele se humilhou mais ainda. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o extremo da humilhação de Jesus não foi encarnar-se no seio da Virgem Maria. O extremo da humilhação foi, depois da encarnação, entregar-se nas mãos dos algozes e deixar ser crucificado. E crucificado, elevado como sinal de vergonha. Os criminosos eram crucificados para que todos olhassem para eles e aprendessem: ai de mim se eu fizer o que esse criminoso fez, porque ele está ali, porque ele fez uma coisa muito séria. Assim, Jesus foi elevado na cruz para servir de exemplo, para ninguém imitá-lo na sua conduta.
Por causa dessa obediência até a morte de cruz, Deus Pai o recompensou. Com o quê? Com a ressurreição ao terceiro dia e com a ascensão aos céus. E Jesus se sentou à direita do Pai. E o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. É o nome de Senhor. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. Agora, Jesus no céu recebe a adoração universal. E toda língua deve proclamar para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jesus foi humilhado ao extremo e foi exaltado ao extremo. Agora nós adoramos Jesus no céu, como Deus e como homem. Também na sua humanidade, Jesus é adorável. E foi essa humilhação de Jesus que São Paulo escolheu para servir de exemplo aos filipenses. Façam como ele. Todos tenham humildade, nada por vanglória, por competição. Todos tenham um só coração. Cada um considere o outro superior a si. Imitem o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho traz um trecho de um diálogo de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos, que foi conversar com ele de noite. Neste trecho, Jesus diz que do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, referência ao livro dos Números, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Nessa posição elevada, todos poderão olhar para ele, e ao olhar para ele receberão a vida. Mas ele não é uma figura bonita, está desfigurada, assim como a serpente não era nada agradável de se olhar. Mas é olhando para ele que nós temos a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo. Esse versículo era amado por Madre Teresa de Calcutá. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E esta salvação veio pela cruz. Lembremos que o céu estava fechado desde o pecado de Adão. E para recuperar a graça que Adão perdeu para si mesmo e para nós, seus descendentes, seria necessário oferecer um sacrifício de valor infinito, porque o pecado é uma ofensa a alguém infinito, que é Deus. Mas quem poderia oferecer um sacrifício de valor infinito? Teria que ser alguém que fosse homem, para oferecer o sacrifício em nome dos homens. Mas teria que ser alguém que também fosse Deus, para que este sacrifício tivesse um valor infinito. Foi por isso que o Filho de Deus se fez homem. O Filho de Deus é Deus. Ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Como Deus, ele não podia sofrer nem morrer. Como homem, ele podia sofrer e morrer, mas o seu sacrifício só teria um valor infinito se, além de homem, ele fosse Deus. Deus, enviando o seu Filho ao mundo, providenciou para nós a vítima perfeita e o sacrifício perfeito. Quando Jesus se imolou na cruz, deixando-se crucificar e ficando horas em agonia até dar o último suspiro, Jesus ofereceu ao Pai um sacrifício que não só reparou os nossos pecados, mas reparou com superabundância, porque onde abundou o pecado, disse São Paulo, superabundou a graça. Então, aquilo que nós perdemos com Adão é pouco em comparação com aquilo que Cristo recuperou para nós. Nós agora estamos numa situação melhor que a de Adão, porque nós tivemos Jesus Cristo como nosso Redentor, e ele nos redimiu de braços abertos. Redimir é libertar através de um pagamento. Ele nos libertou do pecado através de um pagamento que foi a sua vida, o seu sangue derramado na cruz. E agora que nós já fomos redimidos por Cristo, nós temos acesso ao céu, desde que nós recebamos as graças que Cristo nos deixou na sua cruz. Só que estas graças foram comunicadas à igreja, e a igreja nos distribui através dos sacramentos. O primeiro deles, e o mais importante, é o batismo, que nos torna filhos de Deus, que nos dá a graça santificante, que nos perdoa o pecado original, que nos torna herdeiros do céu. Depois do batismo, vários outros sacramentos vão nos alimentando com a vida divina, que é a graça
Sobretudo, o maior deles, que é a Eucaristia, em que recebemos não apenas a graça, mas o próprio autor da graça, que é Jesus, sob as aparências do pão e do vinho, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Se hoje nós podemos receber todos esses sacramentos, é porque Jesus um dia morreu por nós. Se ele não tivesse morrido e se ele não aceitasse ser escarnecido publicamente como um criminoso, nós não teríamos o batismo e não teríamos nenhum dos outros sacramentos. Tudo veio da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, que era um motivo de vergonha, depois que Cristo deixou-se pregar nela, tornou-se a nossa glória. Nós, católicos, não nos envergonhamos da cruz. Nós a trazemos no alto das nossas igrejas, sobre os nossos altares, nos crucifixos dos nossos terços, e ela é para nós motivo de glória. Todos nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se Cristo deixou-se crucificar e antes de crucificar carregou a cruz até o monte em que ele seria crucificado, nós, seus discípulos, temos que fazer a mesma coisa. Temos que renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir Jesus e nos alegrarmos de estarmos crucificados com ele. Lembrando que se ele recebeu uma grande recompensa pela sua obediência até a morte, recompensa semelhante está reservada a nós, se não murmurarmos contra a cruz, se não fizermos algo semelhante aos hebreus no deserto. Acreditem, somente aqui na terra nós podemos sofrer com méritos. No céu não há sofrimentos. E lá no céu ninguém pode merecer. No céu as pessoas gozam daquilo que já lucraram, acumularam, enquanto estavam na terra. No purgatório existe o sofrimento, mas sem méritos. As pessoas que estão no purgatório estão sofrendo para descontar as dívidas, mas sem adquirir méritos. No inferno há sofrimento, mas também sem méritos. É só para castigar os pecados. O único lugar em que o sofrimento tem valor de merecimento é aqui na terra. E esta vida passa tão rápido. Felizes seremos nós se soubermos não apenas aceitar, mas abraçar a cruz. Não apenas arrastar, mas carregá-la e dizer obrigado, Senhor, porque fui eu escolhido para ajudar o seu filho a salvar o mundo. Obrigado, Jesus, porque carregando a cruz do teu filho, eu estou consolando Maria Santíssima, que lá não podia carregar a cruz dele, mas eu posso. O mistério da cruz nos faz sofrer com esperança, nos faz enfrentar a velhice e a proximidade da morte sem cair em desespero. A gente nota que o corpo está fragilizado, mas a gente entende que nada é em vão. Estamos com Cristo, sofrendo com Ele, e tudo está sendo rigorosamente contabilizado para nos dar uma recompensa eterna. É o mistério da cruz que faz com que as pessoas que se casaram validamente na igreja e depois foram abandonadas pelo cônjuge, não fiquem em pânico, pensando, e agora? Qual o sentido da minha vida? O sentido da sua vida é a cruz. O que eu vou fazer agora quando o outro me abandonou? Rezar por ele. Mas ele não merece, mas precisa. O pecador não merece misericórdia, mas precisa da misericórdia. E o que eu vou fazer nesse estado, sozinho ou sozinha? Oferece a sua solidão a Deus. Isso tem valor? Tem. Essa cruz tem valor de eternidade. E pode ser que, por meio deste sofrimento oferecido a Deus, quem sabe o seu cônjuge se converta. Mas quem entende isso? Quem aceita o mistério da cruz. Para este mundo que vive de prazeres, a cruz é um absurdo. É uma loucura. Mas o que é dito loucura de Deus é mais sábio que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Portanto, gloriemo-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e peçamos a Ele que nunca sejamos desertores quando a cruz vier nos visitar. Que Maria Santíssima, que tanto soube acompanhar seu filho nas suas dores e esteve de pé enquanto ele estava crucificado, que ela e seu castíssimo esposo nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.